este imbecil que ofendeu o trabalhador, o nobre trabalhador que estava entregando comida, este imbecil aí não representa nada. Ele não representa um grupo social, ele não representa um espectro político, ele não representa os moradores daquele condomínio onde aconteceu esse fato. Ele não representa nem a si mesmo, porque provavelmente ele vive às custas dos pais. Esse imbecil gordão aí, ele representa apenas a própria ignorância, representa apenas a própria pequenez de mundo, representa apenas a própria falta de consciência, e provavelmente deve ser um louco esquizofrênico. O que é revoltante realmente, nesse caso, não é o fato em si dele ter ofendido o rapaz, porque, infelizmente, isso acontece em todos os cantos do nosso país, em vários tipos de sociedade, em várias classes sociais, em várias situações no nosso país, isso acontece. Em todos os grupos sociais existem indivíduos problemáticos, que não representam nada além da própria ignorância, da própria burrice e imbecilidade. O que é mais revoltante, além da ofensa, da cena deprimente que esse gordão protagonizou, o mais deprimente, o mais revoltante, é vermos pessoas ligadas ao sistema, a mídia, a esquerda marxista, todas essas escórias ligadas ao sistema, tentando encaixar esse indivíduo em algum espectro político. Esse indivíduo não se encaixa em nada de espectro político. Se forem perguntar para os vizinhos dele se alguém compactua com as ideias desse gordão aí, ninguém vai concordar com ele. Esse gordão provavelmente deve ser um doente mental, criadão com a família e dependente da família, que nem sustento próprio consegue ter. O que me revolta é vermos pessoas mal intencionadas tentando encaixar esse gordão aí como se ele representasse algum espectro político. Quando fala de raça, ele é completamente infeliz. Nós vemos que o sistema sinucionista está provocando uma divisão e um acirramento, provocando uma verdadeira guerra racial. Ainda mais no nosso Brasil, onde uma guerra racial é totalmente descabido. A esquerda marxista defende as raças africanas. A direita liberal defende as raças europeias. Mas nós, nacionalistas e conservadores raiz, defendemos a raça brasileira. A raça brasileira que deve ser preservada, onde nós devemos lutar por ela, e onde ela está sendo ameaçada por esse sistema sinucionista. Os comunistas chineses, os Rockefellers, os Rothschilds, os Bilderbergs, os Soros, todos eles usam a divisão para conquistar. Todos eles estão dividindo as pessoas, e não é a primeira vez nesse ano onde ocorre essa situação de ofensa envolvendo raça. Querendo dividir brancos e negros para lutar entre si. E ainda mais no nosso Brasil, onde nós temos uma raça só, a raça brasileira. Isso é tática do sistema para impedir que o Brasil veja os próprios problemas e fiquem alienados com disputas mesquinhas entre si. Nós devemos denunciar essas táticas do sistema, porque essa não é a primeira vez esse ano. Já tentaram importar aquele episódio do George Floyd aqui no Brasil. Ocorreu lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Tentaram levar para o lado racial aquele caso lá do menino que caiu do prédio. E agora esse gordão aí, totalmente imbecil, levando a questão idiota dele para um lado racial. Isso é tática do sistema. O modo como isso foi focado é tática do sistema para querer dividir os brasileiros de cor, sendo que nós, brancos, negros, indígenas, brasileiros, formamos uma só raça pela nossa própria cultura, nossa própria língua e nossa própria história.